Meu canal do YouTube, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Matheus Duarte, cara, esse canal Curva dos Seus Dias, deixa o like, tamo junto. Hoje eu vim explicar pra vocês aqui a diferença da oração subordinada e a oração coordenada e quais são os atributos dela na língua portuguesa e como você pode diferenciar esse tipo de orações para poder, quando você for escrever uma redação, você saber usar as gerações corretas de subordinação e coordenação dentro da semântica adequada, beleza? Pessoal, antemão, peço que vocês deixem o like no canal, se inscrevam, vão lá no Instagram e sigam lá o Uva do Seu Dia, do Arte1515, e espero que vocês gostem aqui do vídeo. Primeiramente, pessoal, gostaria de lembrar que dentro da língua portuguesa a gente tem dois tipos de coisas que são muito importantes e são o fundamental de toda a escrita dentro de uma oração, que é o sujeito e o predicado, são as duas partes importantes. O sujeito é aquele que faz, é aquele que tem a parte ativa dentro da oração, e o predicado, dizendo popularmente, é todo o resto. Ou seja, eu fiz isso de maneira correta, o sujeito sou eu, e o fiz isso de maneira correta é um verbo mais um monte de termos acessórios. Ou seja, vamos partir agora para a subordinação e a coordenação, que é diretamente esse ponto que eu quero chegar. Pessoal, quando você quer representar na língua portuguesa, numa linguagem que você tem só uma oração, você vai ter que utilizar subjetivos, adjetivos e advérbios. Quando você quer representar algo, alguma coisa, alguém, uma pessoa, uma qualidade, um modo que uma pessoa fala alguma coisa, você tem essas três classes gramaticais para você representar o que você quer se expressar ali no texto ou na fala. Porém, quando você tem duas ou mais orações, você tem uma relação entre elas. O que são orações, pessoais? São umas frases que você tem cada uma um verbo. Quando você tem um verbo dentro de uma frase, você tem uma oração. Se você tem uma... Vou dar um exemplo agora. Eu joguei futebol ontem. Essa é uma oração porque a gente tem o verbo jogar dentro dessa frase de eu futebol ontem, entende? Então esse verbo jogar causa com que isso fosse uma oração. Agora, se você tiver duas orações, e isso acontece muito nos nossos textos, que são a maioria dos casos, você teria: eu joguei futebol ontem na escola e me machuquei batendo a perna na trave. Ou seja, você tem aí duas ou mais orações, porque você tem na primeira joguei, né, que vem do verbo jogar, e você tem um verbo machucar, você tem um verbo bater, beleza? Então você já tem relações entre essa frase eu joguei futebol ontem e eu bati a perna na trave e me machuquei. São orações diferentes, mas que podem manter relações de coordenação ou subordinação, beleza? Vamos chegar ao ponto. Quando você tem orações coordenadas, né, você tem orações que não são dependentes, elas são totalmente da mesma patente, elas não têm necessidade que outra exista para ela poder existir. Eu corri, eu vivi, eu lembrei, eu beijei, eu namorei, eu morri. São diversas orações curtas que têm relações de coordenação entre elas. Essas coordenações podem ser sindéticas com vírgula, pode ser assindéticas sem vírgulas, pode ser aditivas, pode ser conclusivas, pode ser de vários tipos aí quando você tem dentro da classificação das sindéticas, beleza? Quando você colocar uma vírgula ali, né, como é que eu posso dizer, um e, uma vírgula, você tem várias, mais diversas classificações. Agora você pode também ter entre duas orações, que são duas frases com verbos diferentes, você pode ter também a relação de subordinação. O que seria isso? É quando uma frase, uma oração depende expressivamente da outra. Deixa eu pensar no exemplo ontem. Quando cheguei ontem na sala, avistei Mariana sentada ao chão. Quando cheguei ontem na sala, cheguei, avistei. Você tem uma relação de que a segunda oração que você avistou Mariana no chão, você precisa daquela primeira oração explicando por que você chegou na sala, quando você chegou na sala e por que você avistou Mariana no chão. São duas relações diferentes. Agora, não querendo mais detalhar, né, como é que eu posso dizer, semântica e significados, eu vou entrar em detalhes nas questões da classificação das orações subordinadas, que são as mais importantes para a prova, para concurso, etc. Quando você tem orações subordinadas, elas podem ser de três tipos: substantivas, pode ser adjetivas ou adverbiais. São coisas bem simples, pessoal. Quando você tem uma oração substantiva, você está substituindo um substantivo
por uma oração extensa. É basicamente você reescrever aquele substantivo de uma certa forma que seja um pouco mais extenso. Olha o exemplo do adjetivo. Quando você tem uma oração subordinada à adjetiva, é porque você pegou aquele adjetivo de linda. Um exemplo, Maria é linda. E você está reescrevendo o jeito que Maria anda é completamente lindo. Você está reescrevendo aquele adjetivo de forma diferente. Isso daí é muito subjetivo. É claro que demora muito para poder absorver isso, porque você tem dois tipos, funções sintáticas simples e compostas. E basicamente, depois que aprender isso, não tem mais ou menos o que dizer, vai ficar na tua cabeça. E tem as adverbiais. As orações subordinadas adverbiais basicamente representam uma função de advérbio. Quando você tem uma locução adverbial, entrou na sala descaradamente, ou estava andando muito devagar, e isso escrito de forma de oração, e quando você quer escrever de forma reduzida, você está trazendo do período composto, que seria uma oração subordinada, para o período simples, que seria uma oração apenas um advérbio. Resumindo mais ainda, basicamente, pessoal, as orações subordinadas ela vêm trazer uma relação de dependência entre orações para que o seu texto se torne um pouco mais complexo e que você consiga explicar as coisas sem ficar falando basicamente que nem índio. Só ficar falando as coisas diretas ali e pausadamente com vírgula. É claro que precisa de exercícios para praticar e tal, mas basicamente a diferença das orações são essas. E dentro da substantiva, se você vai ter subjetiva, vai ter objetiva direta, quando aquele substantivo indicado que aquela oração representa está representando um objeto direto comparado com o verbo, é bastante complexo. E dentro das adverbiais, você pode ter uma oração uma concessiva, você pode ter vários tipos de oração. Então, se você, cara, gosta desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Não se esqueça de seguir lá no Instagram. E tamo junto, pessoal. Valeu e até a próxima. Beijos.